Vou deitar algumas letras para que o Senhor conjugue e traduza as palavras escritas, porque eu também conheço o grego. E infelizmente, diante do juízo de todos, o falso profeta, o mentiroso, foi desmascarado. Toda mentira tem perna curta. E assim, senhoras e senhores, foi envergonhado Russell. Fica aqui uma indagação. Quem foi Russell? Nada mais, nada menos que um ludibriador, um falso profeta, um mercenário, um mentiroso, um adúltero, enfim, pai das testemunhas de Jeová. Russell desceu à tumba fria no ano de 1916. Assim morreu Charles Taze Russell nos seus deleites e pecados. Agora, senhoras e senhores, vamos tentar passar para vós outros os 10 tópicos mais ensinado, mais abirrogado, mais defendido pelas testemunhas de Jeová. Primeiro, eles proferem que Jesus não é Deus. Parece-me que eles não conhecem o que está escrito no livro de João, capítulo 10, versículos 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37. Dizer que Jesus não é Deus é não ter conhecimento de João, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Dizer que Jesus não é Deus é não ter conhecimento de Isaías, capítulo 9 e versículo 6, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte. Vou repetir: Deus Forte. Ele é Deus. Senhoras e senhores, dizer que Jesus não é Deus é não ter conhecimento do livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá, e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Como Jesus não é Deus? Senhoras e senhores, quantos deuses existem no céu? Segundo as Escrituras, não existe deuses, porque aí seria uma palavra no plural. Segundo as Escrituras, só existe um Deus no céu. É assim que diz Isaías, capítulo 43, versículo 10. Não existe deuses, e sim Deus. A Bíblia dos Russelitas diz que existe mais de um Deus, na versão da tradução do Novo Mundo. Segundo eles, existe mais de um Deus lá nos céus. O que nós lemos em João capítulo 1, versículos de número 1, 2 e 3. Se você ler, vai ver que está referindo-se a Jesus. Mas na Bíblia dos Russelitas, a palavra, quando refere-se a Jesus, aparece com D minúsculo. E eles dizem que Jesus é de fato Deus, mas um Deus menor, aceitando que existe mais de um Deus lá em cima. Se contradizem. Senhoras e senhores, veja se Jesus é ou não é Deus. Apocalipse capítulo 1, versículos de número 7 e 8. Eu vou ler para vocês. Diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele.
Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Uma vez eu lendo, senhoras e senhores, este versículo para um membro do russelismo, ele me disse: o senhor não tem conhecimento bíblico, pois esta passagem refere-se a Jeová. Eu disse: você disse o quê? Ele me disse: quem remeteu o livro de Apocalipse, ou o livro das revelações, foi Jeová. Eu disse: toda carta tem um remetente. Ele disse: é verdade. Eu disse: então vamos ver se esta expressão referia-se a Jeová ou a Jesus. Aqui diz: aquele que os transpassaram, verão ele vir. Jeová foi transpassado, ou foi Jesus que foi transpassado por uma lança? Mas suponhamos que você não quer aceitar esta passagem. Vamos ler quem é que remeteu a carta, o livro de Apocalipse. E eu chamei ele para uma leitura e li com ele Apocalipse, capítulo 22, versículos 12, 13, 14, 15 e 16. E vou ler para vocês. Diz assim, senhoras e senhores: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aquele que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo. Quando chegou nessa passagem, senhoras e senhores, eu fiz questão de ler de novo para aquele russelita. Você está vendo? Eu, Jesus, quem enviou a carta do Apocalipse. E ele teve que dizer: foi Jesus. Agora observe bem, ele diz: o Todo-Poderoso, Alfa e Ômega, princípio e fim. Como dizer que Jesus não é Deus? É não ter conhecimento bíblico. Ele é Deus nos céus, é Deus na terra. Ele é Deus para todo sempre. Bendito seja Jesus, que é Deus. Outro ensinamento, senhoras e senhores, dos russelitas, é que Jesus não é digno de ser louvado. Ora, se ele é Deus, como ele não é digno de louvor? Sabeis por que eles são taxativos no proferir que Jesus não é digno de louvor? Porque para os russelitas, Jesus e o arcanjo Miguel são as mesmas pessoas. Eles ensinam que Miguel e Jesus é um só, que ora ele aparece como Jesus e ora ele aparece como Miguel, o arcanjo. Isto é falta de conhecimento bíblico. Não conhece nada de angelologia, estudo sobre os anjos. Senhoras e senhores, as hortes angelicais está dividida assim: arcanjo, que quer dizer anjo-chefe, anjos, que são aqueles de mensagens, querubins e serafins. Assim está dividida as hortes angelical. Russell deixou esse ensinamento na terra, que Jesus e Miguel são as mesmas pessoas. Eu quero refutar, abrogar e passar para vocês uma verdade à luz da Bíblia. Nada tem a ver Miguel com Jesus e Jesus com Miguel. Primeiro, porque anjo não aceita adoração, e Jesus foi e é, para todo sempre será adorado. Miguel como anjo, e nenhum dos anjos aceitam adoração. Permita-me, por favor, vos mostrar à luz da Bíblia esta passagem. Apocalipse capítulo 19,
versículo de número 10 diz assim: e eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças isto, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus, adora